Olá, sexto ano, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Vívia de Ciências. Hoje é dia 31 de 3 de 2020. A aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao último assunto que a gente tratou, que foi sobre o sistema solar, não é mesmo? Então vamos lá. Então nós vimos que o universo é tudo aquilo que existe, né? Ele é composto por tudo que existe. Em termos espaciais, o universo é composto por galáxias. São conjuntos de galáxias. As galáxias, por sua vez, são compostas por constelações e sistemas planetários. O nosso sistema planetário, o sistema planetário em que o planeta Terra está, se chama Sistema Solar. Tá? E a nossa galáxia é a Via Láctea. Então, o sistema solar, ele se chama assim porque o Sol é a sua principal estrela, né? A característica dos sistemas planetários é de ter uma estrela principal no qual os outros corpos celestes orbitam. Tá? Então, a estrela principal do sistema solar é o Sol. E em volta dele orbitam planetas, cometas e os satélites naturais. Sobre os planetas que compõem o nosso sistema solar, nós temos 8 planetas e, além deles, 3 planetas anões, os satélites naturais, meteoros, meteoroides, asteroides, meteoritos e os satélites naturais que a gente chama de Lua. Tá? Então, os 4 primeiros planetas do sistema solar, por eles estarem próximos do Sol, eles são planetas rochosos. E os 4 últimos são planetas gasosos. 4 planetas que têm um núcleo rochoso, um núcleo formado por rocha, né? E em volta desse núcleo, gases. A Terra é o único planeta que tem vida. Por que a Terra é o único planeta que tem vida? Porque ela tem as condições ideais. E quais são essas condições? Primeiro, a distância perfeita do Sol, né? Essa distância perfeita do Sol permite que chegue uma luminosidade adequada e um calor, uma quantidade de calor adequada para os seres vivos, para a manutenção dessa vida. Além disso, a Terra tem uma atmosfera, uma camada de ar que tem uma concentração ideal de oxigênio. Cerca de 21% da nossa atmosfera é composta de oxigênio. Então, o oxigênio é o gás que a maioria dos seres vivos utilizam no seu metabolismo para respirar. Então, tem uma quantidade ideal de oxigênio ofertada para os seres vivos, e tem água no estado líquido. Essa água em estado líquido, ela provém de 2 fatores. Primeiro, a distância do Sol, né? E a atmosfera. Essa atmosfera que retém, quando a água evapora, retém parte desse vapor d'água aqui, fazendo com que ela volte ao seu estado líquido novamente, né? E forma nuvens também. Esses planetas muito próximos do Sol, Mercúrio, Vênus e Marte, eles não têm água em estado líquido por conta da temperatura elevada, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles têm água congelada, né? Eles têm gelo na sua órbita, porque eles estão distantes do Sol, então eles são mais frios. Além disso, esses outros planetas não têm abundância de oxigênio na sua atmosfera. Essa atmosfera não é rica em oxigênio, né? E temperaturas baixíssimas, esses 4 últimos. Plutão era um planeta, era o 9º planeta do sistema solar, e ele foi rebaixado a planeta anão. O que é um planeta anão? Planeta anão é um corpo celeste que se assemelha em forma a um planeta, então ele tem formato de planeta, mas a sua massa é muito menor, né? Para interagir com esse conjunto de planetas. Então ele não tem força gravitacional suficiente para interagir com os outros corpos celestes como um planeta. Então não tem nada que orbita em volta deles, eles não têm força gravitacional. Tá? Então, além de Plutão, no sistema solar a gente tem Eris e Ceres como planetas anões. E aí esses astros do sistema solar podem ser astros luminosos, aqueles que emitem luz, como as estrelas, o Sol, que é a nossa principal estrela, então é um astro luminoso, e tem os astros iluminados.
Astros iluminados são aqueles que são iluminados pela luz das estrelas, como, por exemplo, o planeta, os satélites, né, as luas, que recebem e refletem a luz do Sol. Falando na Lua, Lua é o nosso satélite natural. A Terra só tem uma Lua. Existem planetas que têm muitas luas, mas a Terra só tem uma. Tá? Ela é o nosso satélite natural e é o astro que está mais próximo de nós. Ela fica orbitando na Terra, então ela está na órbita da Terra, e por isso ela interfere nos corpos que estão na Terra. Como, por exemplo, um exemplo de como a Lua interfere na Terra são os ciclos das marés. Às vezes, quando a gente vai à praia, né, em determinados horários, a maré está baixa. Em outros horários, a maré está alta. Isso é devido à posição da Lua em relação à Terra. Quando a Lua está mais próxima da Terra, a maré aumenta. Quando a Lua está mais afastada da Terra, a maré baixa. Tá? E aí, nas luas cheias, por exemplo, a gente tem marés mais altas, porque a Lua está mais próxima da Terra. Às vezes a gente olha para o céu e a Lua ela não está no mesmo formato do que na semana anterior. Essa mudança de formato da Lua a gente chama de fases. São as fases da Lua, né? Ou quartos lunares. Então a gente tem 4 fases: Lua cheia, Lua nova, crescente e minguante. A gente só vê uma face da Lua, a gente só vê uma parte dessa Lua, que é a face que está voltada para a Terra. E aí, quando essa face ela tá de frente para a Terra e para o Sol, ela tá recebendo toda a luz solar sem nenhuma sombra, a gente chama essa Lua de Lua cheia. Ela tá toda iluminada. A gente vê toda a face da Lua completinha no céu. Quando a face da Lua que está voltada para a Terra, ela não está visível, ela tá numa região de sombra, a gente chama essa Lua de Lua nova, tá? E aí tem os quartos, crescente e minguante. O quarto minguante é quando a Lua está saindo de Lua cheia para a Lua nova, tá? E aí parte da Lua somente é iluminada. E o quarto crescente é quando a Lua está saindo da Lua nova para a Lua cheia. A Terra, como todos os astros, realizam movimentos. Esses movimentos, os 2 principais movimentos que a Terra faz são movimentos de rotação e de translação. São movimentos importantes, porque são eles que regulam a passagem de tempo na Terra. O movimento de rotação é quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo, tá? Esse movimento tem duração aproximada de 24 horas. E vai regular a sucessão de dias e noites. Já o movimento de translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Ela vai girar em torno do eixo do Sol. Dura aproximadamente 365 dias e 5 horas e 48 minutos. Essas 5 horas e 48 minutos a gente arredonda para 6 horas. Tá? E a consequência desse movimento é a sucessão dos solstícios e equinócios, que são as estações do ano. As estações do ano, relembrando, outono, inverno, primavera, verão. Quando a gente às vezes olha no calendário, a gente vê os anos bissextos. O que são anos bissextos? Os anos bissextos acontecem a cada 4 anos, né? E é quando fevereiro tem um dia a mais. Fevereiro tem 29 dias. E aí, esse ano vai ter 366 dias. E esse dia a mais vem do movimento da translação. Essas 6 horas ao final da translação, ao longo de 4 anos, quando a gente soma, dá um dia, dá 24 horas. E aí, a gente joga esse dia a mais, essas 24 horas, lá para o mês de fevereiro, que é o menor mês do ano. Às vezes, de tempos em tempos, acontecem os chamados eclipses. Eclipses acontecem quando um astro faz sombra na região do outro. Ele entra na região de sombra do outro. Isso é causado pela posição relativa entre Sol, Terra e Lua.
E aí eles podem ser classificados como eclipses lunares e eclipses solares. O eclipse lunar ocorre quando a Lua fica na sombra da Terra, né? Ou seja, ela fica na região atrás da Terra. A Terra fica entre o Sol e a Lua. Como a Lua não recebe a luz solar, ela fica escura. E o eclipse solar acontece quando a Terra é atingida pela sombra da Lua. A Lua, então, vai ficar entre o Sol e a Terra. Então, aqui é a imagem de um eclipse solar. A Lua entre Sol e Terra, fazendo uma sombra na Terra, né, meio que bloqueando a luz solar de chegar à Terra. E um eclipse lunar. A Lua está atrás da Terra, ela está na região de sombra da Terra. Né? E aí os raios solares não conseguem chegar até ela. Esses eclipses podem ser totais ou parciais. Um eclipse parcial é quando a gente enxerga parte do astro. A gente consegue enxergar parte do Sol ou parte da Lua. Tá? E o eclipse total é quando a gente não enxerga. Esse astro está totalmente na região de sombra. A gente não consegue enxergá-lo. Um eclipse parcial do Sol é observado nas regiões da Terra situada na penumbra da Lua. E o eclipse total ele é observado nas regiões da Terra situadas na sombra da Lua. Vamos voltar aqui para a gente entender. Olha, um eclipse solar. Então, quando a Lua está exatamente entre Sol e Terra, bem no meio, ela consegue tampar totalmente o Sol. Ela consegue fazer uma sombra no Sol visto da Terra. E quando a Lua está exatamente atrás da Terra, nessa região de sombra, né, é o eclipse total da Lua. Então, pessoal, é isso. Vou deixar como exercício para vocês as páginas 276 até a página 278 do nosso livro, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui para esclarecer. Um beijo e até a próxima!